Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom separarmos este momento para estudarmos a lição da escola sabatina, para nós buscarmos conhecimento e entendimento. E louvado e honrado seja o Senhor Jesus por esse momento que nos dá convida de nós desfrutarmos desse momento. Que o Deus da glória nesse momento possa abraçá-los, que Ele possa dar sabedoria a cada um de vocês, que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 20 de junho de 2026, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 13, que é a última lição desse trimestre, que ela tem como título Por Toda a Eternidade. E a lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante toda essa semana, ela destaca sobre a atenção que todos nós cristãos devemos ter sobre o tempo, sobre a iminência da volta de Jesus, que está prestes a acontecer para nos levar para a eternidade. E assim nós devemos nos preparar para este momento. E a lição 13, que é a última lição desse trimestre, ela está baseada nos seguintes livros das Sagradas Escrituras. 1 João 3, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 24, Apocalipse 22, 1 Pedro capítulo 4, Salmo capítulo 80, Filipenses capítulo 3, Apocalipse capítulo 1 e capítulo 14, 1 Tessalonicenses 4, João capítulo 5, Filipenses capítulo 2, Apocalipse capítulo 21, Colossenses capítulo 3, Isaías capítulo 25, Apocalipse capítulo 7, Mateus capítulo 11, Isaías capítulo 55 e João capítulo 6. E na abertura da lição dessa semana, essa lição 13, nós observamos uma figura, um desenho, que representa tudo que nós estudaremos durante essa semana. E que vocês podem ver aqui, que é essa lição aqui, meus amigos, né? Por toda a eternidade. E o desenho é esse aí, ó, né? Que você pode observar aqui, ó, que você vê um céu bem azul, né, com nuvens aqui. Aqui no centro, né, você vê uma escada, né, que você pode ver aí, você vê uma escada que ela tem vários degraus, que ela vai se afunilando, né, ela vai estreitando, chegando até um relógio que está ali, ó, que ele está pronto para despertar, para tocar. E assim, meus amigos, minhas amigas, cada degrau desse aqui, ó, cada degrau que você está vendo aqui, representa uma preparação espiritual que todos os cristãos devem ter. Então, cada degrau desse é uma preparação espiritual que nós devemos galgar cada vez mais para nós irmos de encontro ao nosso Salvador, que cada degrau desse representa um crescimento espiritual que chegará até aqui este relógio, que esse relógio representa, né, o alarme, o tocar, que no tempo marcado por Deus será a vinda do Senhor Jesus. As trombetas soarão com o relógio marcando o dia, a hora em que o nosso Senhor Jesus voltará a este mundo. E o que nós podemos observar aqui nessa lição de abertura, que Jesus ele deu assim sinais assim bem claros da sua segunda vinda em Mateus 24 e Lucas 21. E esses sinais estão se cumprindo, e a maioria já se cumpriram, e que realmente
o tempo se findará e este relógio soará com a vinda de Jesus. E aí a porta da graça se fecha e não há salvação para mais ninguém. Se você estiver no primeiro degrau, você irá se perder. Você terá que cada vez mais buscar um degrau a mais espiritualmente para você buscar essa santidade, porque quando o relógio tocar o dia certo da vinda do Senhor Jesus, vocês têm que estar preparados, né, meu amigo? Então é a importância de nós estarmos vigilantes, né? Orando sem cessar, se instruindo cada vez mais. E assim a escada do progresso espiritual, que nós podemos perfeitamente observar lá em 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 até 7, consiste em nós adicionarmos na nossa vida cada virtude essencial para nós subirmos o degrau e nos encontrarmos com o nosso Redentor. Como, por exemplo, um degrau da fé, que é o primeiro degrau, que nos leva a crer no sacrifício de Jesus, que a salvação só vem através dele, e sentir realmente esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, acreditando nas suas promessas. E outro ponto de mais um degrau é a excelência moral que nós devemos ter, uma pureza de caráter, mostrando uma transformação a cada dia. Outro degrau é ter conhecimento da palavra de Deus, estudando diariamente essas escrituras, buscando realmente entender todo o processo da salvação, da santificação, para nós mudarmos cada degrau e num crescimento contínuo. Outro degrau é ter domínio próprio, né, que é o controle que nós devemos ter sobre as paixões, sobre os prazeres do mundo, os apetites e pensamentos maus. E assim nós temos algo assim fantástico na nossa vida, e nós temos controle sobre a nossa vida. Outro degrau é ter esperança, né, se manter firme, né, nas promessas de Jesus, mediante mesmo as aflições que nós temos, se manter firmes, né. Outro degrau é ter fraternidade, né, o amor e cuidado para com a sua família, a igreja a qual pertence. Isto é um ponto importantíssimo nesse degrau, porque você vai salvar não só você, mas salvar a sua família também. E um degrau assim, mais importante, um dos principais, é o amor ao próximo, né? Para que nós possamos amar o nosso próximo, a viúva, ao injustiçado, discriminado, né? As pessoas que vêm de outros países que estão assim em situações ruins, nós temos que ajudá-los, né? E buscar salvá-los também da melhor forma possível, falar das boas novas de Jesus. E esses são os degraus que nós devemos subir na nossa vida espiritual a cada dia, para nós conseguirmos a santificação, para nós entrarmos na eternidade com Cristo, para Ele nos levar para as mansões celestiais. E pensando nisto, a coordenadora responsável pela lição da escola sabatina desse trimestre, que está se findando hoje, ela colocou o seguinte verso para memorizar na lição de hoje, para nossa reflexão, que nos diz: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Está lá no livro de 1 João capítulo 3, versículo 2. O texto aqui que acabei de ler, acima, né, ele é maravilhoso, porque a paternidade de Deus, né, para com a raça humana é algo grandioso, né, é sublime, que não pode ser comparada absolutamente em nada, jamais com a paternidade terrena pecadora, jamais. Né? O único amor que Deus mesmo usou como assim, uma analogia para com o ser humano, para uma devida compreensão do que é esse amor de Deus, foi o amor de mãe que ele menciona lá em Isaías capítulo 49, 15, que é um amor incomparável. E você, meu amigo, minha amiga,
O que você acha que o futuro reserva para a sua vida? O que você acha? Os desafios que traz pela frente, o que você acha de tudo isso? Bom, refletir sobre isso pode ser ao mesmo tempo desafiador, empolgante, né, para todos nós, mas pode ser também assustador, né, e também maravilhoso. Porém, lembre-se das promessas de Jesus, onde Jesus, ele é fiel, ele cumpre com as suas palavras, que elas são plenamente verdadeiras, como diz lá em Apocalipse 3,14. É claro que diante desse grande conflito cósmico, né, que existe no mundo hoje, entre o bem Deus e o mal Satanás, haverá sim tempos difíceis, turbulentos, que o próprio Jesus disse para seus discípulos, que ele menciona lá em Mateus 24, versículos 21 até 22. Porém, Jesus, ele promete que jamais nos irá deixar só, e nem nos abandonará, que está lá em Hebreus 13:5. E Jesus, está cumprindo o que disse aos seus discípulos, né? Porque nós estamos vendo no dia de hoje, e cumprirá exatamente na íntegra o que ele disse. E sempre foi assim e sempre será, que está lá em Hebreus 10:23. E a Bíblia diz lá, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo, que está lá em Mateus 24:13, que é um recado de Jesus para todos nós. Independente de quanto tempo nos resta aqui nesse mundo de pecado, mundo terrível, né, difícil de viver, nós precisamos focar, né, fixar os nossos olhos em Jesus, o nosso Salvador. Isso nem sempre é fácil, né? Devido aos desafios que todos nós temos, né? Onde Satanás, ele tenta de todas as formas nos tirar do caminho da verdade, nos distrair no mundo com propósitos indecentes. Mas nós temos que fazer igual Davi afirmou. Olha o que Davi disse: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha, que está lá no Salmo 25:15. E assim, meus amigos, minhas amigas, nessa semana nós estudaremos a lição 13 com bastante detalhes, onde nós abordaremos sobre a recompensa dos salvos, que está lá em Mateus 5:12, Apocalipse 22:12, e onde ali nessas passagens está como será, está apresentando o céu, como será para nós, e o prazer de nós estarmos lá com o Criador na eternidade, vivendo um lugar onde não há mais morte, mais dores, mais aflições. E assim nós iremos concluir nossa reflexão das lições nessa semana, para nós realmente fazermos esse aprendizado, para nossa caminhada, para nós subirmos degraus, assim, para se aproximar realmente de ser levado por Jesus, para nós melhorarmos esse relacionamento com Deus que nós falamos desde o início da primeira lição desse trimestre. Refletir, discutir, né? Buscar uma diligência, desenvolver uma intimidade maior com o Criador, com o nosso Salvador. E é o que nós abordaremos durante essa semana. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um feliz dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.